Pessoal, a nossa aula hoje vai ser sobre resistores em série, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Resistências em série, tá? Ou também circuitos em série, tá? Tudo bem? Então, pessoal, a gente já viu nas aulas passadas, né, a relação da lei de Ohms, né, tensão, a relação entre corrente, resistência e tensão, né? A gente viu lá o triângulo, né? Se eu tenho, como que eu faço para encontrar qualquer elemento? Eu quero achar a tensão. Fecha a tensão aqui, você apaga a tensão, você fica com corrente vezes resistência. Também vimos a potência, que também pode ser resumida num triângulo, né? Potência é igual a tensão vezes corrente, né? E aí, a partir da fórmula da tensão, a gente pode fazer algumas derivações aqui e achar outras relações também existentes, tá? Então, a gente viu a lei de Ohm, né? Sobre a tensão, corrente e resistência. Vimos potência e energia, como elas se relacionam, tá? E a gente vai estar falando hoje sobre circuitos em série, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, dois resistores, tá? Cada resistor, pessoal, eles vão ter dois terminais, tá? Os terminais são as pontinhas aqui, ó, que eu estou fazendo as bolinhas, tá? Se você tem dois resistores e você conecta somente um terminal é essa bolinha aqui, com o terminal de outro, tá? Isso daqui é o que a gente chama de ligação em série, tá? Então, conforme você vai ligando mais resistores em série, tá? Você vai aumentando a sua resistência, tudo bem? Então é semelhante se você tivesse uma corda, né? Como que eu consigo aumentar o comprimento, né, de uma corda? Você pega uma corda, se você faz um nó com outra corda aqui, você vai aumentando o comprimento dessa corda, tá? E aqui é a mesma ideia, tá? Se você tem, conforme você vai unindo em série essas resistências, é como se você vai aumentando o valor da sua resistência, tá? E aí a sua resistência total vai ser a soma de todas elas, tá? Então, a gente tem que a resistência total num circuito em série é a soma de todas as resistências, R1 mais R2 mais aí o tanto de resistência que você tiver aí ligado em série, tá? Beleza? Ok. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos lá para o Tinkercad aqui. Ó. Então, deixa eu vir aqui. Aqui é o site do Tinkercad, tá? Estou na página inicial. Mas caso não conheça, é só digitar essa palavra no Google, Tinkercad, tá? Do jeito que está escrito aqui, Tinkercad, tudo bem? Você clica lá e entra na página, tá? Aqui você tem que fazer um pequeno cadastro, depois você faz o cadastro, é tranquilo, tá? É só pede senha do Google muitas vezes, tá? Eu vou vir aqui em circuitos, tudo bem? E vou criar um novo circuito, tá? Deixa ele abrir ali. Beleza, vou pegar dois resistores só para a gente brincar aqui na tela dele. Tem um resistor, vou colocar aqui que ele tem um valor de 100 ohms, tá? Beleza. E vou pegar um outro resistor, vou colocar aqui o valor de 200 ohms, tá bem? Ok. Beleza. Então aqui, ó, vou unir esses dois caras, tá? Opa.
Então eles já estão ligados em série. Eu vou pegar um multímetro, tudo bem? Tem um multímetro aqui. E aí não importa, vou mudar a forma do meu multímetro. Esse multímetro consegue ler tensão, corrente e resistência. Vou colocar para resistência, que ele vai ser um ohmímetro. Tá? Pegar o positivo, vou ligar aqui em cima. E vou pegar o negativo. Opa! E vou ligar lá embaixo. Tá? Beleza, agora eu vou iniciar minha simulação. Tá? Olha lá, ele deu 300 ohms, né? Eu tinha um de 100 e outro de 200. Então ele pega e faz... quanto mais resistor em série você ligar, maior vai ser a resistência do teu circuito, tá? Então aqui, ó, se eu inverter a polaridade não tem problema nenhum, porque resistor não tem polaridade. Vou pegar o positivo, eu estava mandando positivo aqui em cima. Eu vou mandar lá embaixo agora. Pega aqui. E o negativo aqui. Vamos lá. Beleza. Olha lá. Não muda a polaridade, né? Ele continua lendo 300 ohms da mesma forma. Então, quanto mais resistor eu colocar, maior vai ser a minha resistência, tá? Se for adicionando, ele vai somando essas resistências. Beleza. Deixa eu pegar aqui. No circuito, pessoal, falando de resistência, vamos falar também sobre sobre as tensões, né? O que acontece quando você liga fontes em série, né? Então a fonte, pessoal, é em série agora. Fontes em série, tá? Então a barra maior é o positivo, tá? A barra menorzinha aqui é o negativo, tudo bem? Você também tem a simbologia que tem no livro, tá? Uma barrona, uma barra intermediária, barrona, barra intermediária, tá? No livro está dessa forma, onde a barrona é também o positivo e onde está a barrinha é o negativo, tá? No caso aqui eu vou trabalhar com mais simplificado. Mas o que acontece quando você liga fontes em série, tá? Quando você liga fontes de tensão em série, você também tem um aumento da sua tensão, tudo bem? Então, você pegou aqui e ligou, você está aumentando a sua tensão. No caso, aqui vai depender da polaridade. Com resistores, não importa o lado que você liga os terminais, você vai estar somando as tensões, tá? Nesse caso aqui vai importar. No caso aqui, a tensão total do meu circuito aqui seria E1 mais E2, tá? Eu posso colocar quantas fontes de tensão eu quiser em série, né? É o que a gente faz em casa, né? Pilha de controle remoto, brinquedo, carrinho, a gente coloca 3, 4 pilhas, tá? Mas você pode ligar quantas fontes de tensão você precisar. O que vai acontecer é que você vai aumentar a sua tensão. Então, se aqui vale 5, aqui vale 10, aqui vale 15, tá? Se você fizer a ligação dessas fontes de tensão e for ler com um multímetro na ponta, tá? No caso aqui, ó, tá mais, menos da fonte, menos e mais. Então aqui vai somar tudo, porque tá tudo na mesma direção, ó. O mais está para cima aqui, ó. Tá tudo na mesma direção as setinhas de mais, então você vai somar. Então no caso aqui a tensão total nessa soma aqui seria 15 mais 5 mais 10, seria 30 volts. Tá? No caso, se eu invertesse uma delas, ia acontecer uma subtração. Resistor já não acontece isso. Tá?
resistor não importa o lado que você está ligando, vai só aumentar a resistência. No caso da fonte já importa. No caso essa daqui, ó, estou ligando ao contrário, tá? Essa daqui era 15 volts, tá? Então no caso aqui, ó, mais e menos. O que vai acontecer aqui? Né? Eu vou ter as duas que estão para o mesmo sentido, vai ser 10 mais 5, e aí vai ser menos 15 volts, porque é a única que está ao contrário. Tá? Então, a minha fonte de tensão vai ser igual a menos... não, vai ser igual a zero. Vai ser igual a 0 volts. Tá? Mas vamos mudar esse valor aqui, só para a gente brincar um pouco aí. Vai acabar anulando, né? Vamos colocar 20 volts aqui. Se for 20 volts, você vai ter 10 mais 5, 15, menos 20, né? Você vai ter menos 5 volts, tá? Então, o que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, se você, por exemplo, ó, você tem essas duas fontes aqui, né? Vamos colocar valor para ficar mais fácil. Vamos falar que aqui vale 10 e aqui também vale 10, tá? Então, como elas estão na mesma direção, você está somando. Essas duas fontes de tensão unidas em série equivalem a uma fonte de 20 volts, tá? Que mais ou menos, né? Uma fonte de 20 volts, tudo bem? Então, se você tivesse só uma fonte de 20 volts, ela ia ser esse equivalente. No caso aqui, como deu negativo, só indica que eu estou mudando polaridade. Em vez, no caso aqui, eu considerei quem vai prevalecer a polaridade dessa fonte no circuito, né? Porque ele é o maior. Então, eu tenho dois caras que estão mais para cima. Só que esse cara aqui, ó, tá ao contrário. Mas o valor dele, mesmo somando as que estão no mesmo sentido, o valor delas é menor do que esse. Então significa que o menos 5 volts só significa o seguinte, que eu estou com a minha fonte virada de ponta cabeça, só isso. O menos está para cima e o mais está para baixo. Tá? Se caso aqui fosse 15, aí ia dar mais 5. Né? O significado é a mudança de polaridade. Tá? Então, ia estar aqui mais e aqui menos, tá? E aqui você ia ter os seus 5 volts, tá? É isso. Ok. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Deixa eu voltar na tela de vocês aqui. Opa. Deixa eu cortar um pouco aqui, senão fica... Tranquilo? De boa? Beleza. Professor, pode falar. Boa noite. Estou na aula também. Viu? Uma dúvida minha que ficou aqui, eu posso fazer essa ligação em série com as fontes. Sim. Porém, eu aumento a potência. Você aumenta a tensão, isso? Isso, aumenta a tensão. E a amperagem, eu tenho que respeitar a amperagem também ou não? A corrente também é determinada pelo sentido da fonte, tá? No caso aí, como a fonte vai estar fornecendo... Deixa eu voltar aqui. Vamos aí. Então assim, ó. Deixa eu ver se consigo desenhar nessa tela. Lápis. Então no caso aqui, ó, você tem um circuito fechado, tá? Deixa eu mudar de slide aqui. Você tem lá a fonte. Se a fonte está para cima, vamos fazer uma ligação simples. E você tem o seu resistor aqui, ó. Resistor feio, né? No caso, ela está determinando a corrente. A gente adota o sentido convencional da corrente, tá? Que seria saindo do positivo e indo para o negativo, tá? Então a corrente teria esse sentido
ia passar aqui pelo resistor e ia entrar na fonte. No caso lá, se na hora que você somou como fala? Você fez a soma, né? Você fez a soma e deu de ponta cabeça, tá? A corrente ela vai mudar de direção, tá? Então você tem o resistorzinho aqui, adotando o sentido convencional da corrente, ele sai aqui, ó, e faz esse percurso, né? Sobe e entra aqui no negativo de novo, tá? Então ela vai interferir no sentido da corrente, sim. É o Derval que perguntou? Exatamente, professor. A dúvida minha é que aconteceu comigo o seguinte: eu fui detectar um problema numa linha de incêndio e a hora que eu vi a bateria lá, que segura o alarme lá quando cai energia, essas baterias, elas são ligadas em série. Certo. E eu não tinha bateria para repor. Sim. São 24 volts. Tá. Duas baterias de 12 volts ligadas em série. Entendi. Só que eu tinha uma de 24. Eu coloquei de 24, só que a amperagem dela era diferente. E não funcionou. Por isso que tá. a dúvida, eu tenho que respeitar a amperagem também. O que acontece? Você pode reparar isso comparando bateria de moto e de carro, tá? O que você repara quando você pega uma bateria de carro? A bateria de carro, ela tem lá seus 12 volts, né? Que até é uma tensão baixa. Mas você vê que ela tem uma grande matéria, né? Ela é bem grande, ela é maior. Por que isso? Porque ela tem também armazenado dentro dela uma energia maior para conseguir fazer o carro funcionar, né? Somente com 12 volts, apesar de ser 12 volts, você consegue um grande fornecimento de corrente, né? A moto, se eu não me engano, a moto acho que não é 12, né? Eu acho que a moto é 6 volts, agora de cabeça eu não lembro. 12 volts a moto. 12 volts. Só que mesmo... É 12 volts? Sim, 12 volts. Tá. Mas você repara o seguinte, que a moto, mesmo tendo os 12 volts, ela é um pouco menor, né? Você pega aqui a moto e você pega a do carro, né? Você repara que há uma diferença de tamanho. E por que isso? Porque a moto não precisa da mesma energia que o carro. Então, o tamanho da bateria importa sim na questão do fornecimento de corrente, tá? E até mesmo o tempo que aguenta, suporta fornecer, né? Você pode reparar que aquela medida de corrente, de ampere-hora, vai aumentando conforme você vai aumentando o tamanho da bateria também, né? Mas tem relação. Tamanho da Sim, bateria com então o tempo que ela consegue fornecer. a dúvida minha era essa, o senhor chegou no ponto. Tá. Eu posso ligar em série. Pode. A amperagem não vai acontecer nada. O que vai acontecer? Eu só vou somar a amperagem também. Eu vou aumentar a amperagem também nessa ligação. Você vai conseguir aumentar a quantidade de corrente que consegue fornecer para o circuito, sim. Tá? Você Entendi. aumenta a tensão, mas aumenta a capacidade de fornecimento de corrente também. Sim, entendi. Beleza? Beleza, pessoal. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Compartilhar. Deixa eu voltar aqui. Apagar essa rabisqueira. Beleza. Beleza, pessoal. Quando a gente tem um circuitinho fechado, tá? Vamos desenhar um circuitinho fechado aqui. Tá? Tem um resistor. Vou colocar 2 resistores aqui. Tá? Vamos colocar aqui que eu tenho 1K de resistência, que equivale a 1000 ohms. Tá? E aqui eu tenho 100 ohms. Tá? Vou chamar esse cara aqui de R1 e esse segundo cara aqui chamar de R2. Tá? E aqui a nossa fonte de tensão. Vou colocar
Fonte de tensão aqui, vamos colocar 24 volts aqui. Tá? Pessoal, no circuito em série, tá? O que acontece? Existe uma relação que existe em todo circuito em série, em circuito fechado, tá? A gente chama de lei de Kirchhoff das tensões, tá? É o famoso LKT, tudo bem? Que ela fala? O que fala essa lei de Kirchhoff? Ela fala o seguinte, que se você somar todas as tensões, né, então você tem 24 volts. Se você tem um circuito fechado, né, que é o caso que eu tenho dois resistores estão ligados, né, através de um terminal, e aqui estão ligados à fonte. Num circuito fechado, pessoal, conforme vai passando a corrente elétrica, vai havendo queda de tensões, tá? Então, a corrente elétrica que passa nos resistores provoca uma queda de tensão, e quando ela atravessa a fonte, ela repõe essa tensão na fonte, tá? Então, assim, se a gente somar todas as quedas de tensões com aquilo que é fornecido nesse circuito fechado, a soma de todas as tensões internas do circuito vai ser igual a zero, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, no caso, para determinar a nossa continha, tá? A gente considera um sentido de corrente, tá? Então, essa flechinha aqui é a minha corrente, tá? E aí acontece, o lado que a corrente está entrando, tá? No caso que eu estou considerando nesse sentido, ela vai provocar essa queda, né? O mais fica para o lado esquerdo, o menos para a direita, tá? E o mais aqui e o menos aqui, tá? E o menos e o mais da fonte não muda, porque ela que é a fornecedora. Então, para mim fazer a soma de todas as tensões, considerando que a corrente está atravessando, eu vou considerar também a polaridade de cada queda de tensão, tá? No caso que mais e menos é relacionado a essa queda de tensão que há sobre o resistor 1, aqui no caso, né? Tensão 1. E esse mais e menos também em relação à queda de tensão que tem aqui em cima do resistor 2, tá? Então, tensão sobre R1, né? Tensão sobre R2. Então, eu considero o lado que está entrando corrente. No caso da fonte, está entrando pelo negativo, tá? Então, fica menos E, tá? Aqui no caso, positivo por causa do resistor, mais, vou colocar VR1, queda de tensão sobre o resistor 1, mais a queda de tensão sobre o resistor 2. Então, essa soma toda de quem está fornecendo e de quem está consumindo, né, essa tensão, a soma toda vai ser igual a zero. Isso daqui é a lei de Kirchhoff das tensões. Tá? Kirchhoff foi o cara que descobriu essas relações aqui. Tá? Então, se eu quero saber, né? Então, por exemplo, para mim saber quanto que é o valor da fonte, se eu passar essa fonte que está somando para o outro lado, né, ela vai ficar de menos, vai passar para mais. Né? Então, eu vou ter que o valor da tensão que é fornecido, né, eu passei para o outro lado da igualdade. Estava aqui, eu só joguei ele lá para o lado de lá. Tá? Joguei esse E aqui que estava com menos. Quando eu faço isso, passo para o outro lado da igualdade e ele fica positivo. Tá? Então fica VR1 mais VR2. Tá? Então a soma de todas as quedas é igual a todas as tensões que são fornecidas. Tudo bem? Outra coisa interessante no circuito em série, tá? Quando você tem um circuito de série, a corrente é a mesma. Tá? A corrente é a mesma sobre todos os elementos. Tá? Então, na hora que você descobre qual que é a corrente do circuito, tá? Você pode utilizar essa corrente em qualquer elemento para descobrir valor de queda de tensão, potência e tudo mais, tá? No circuito em série. Então, vamos supor aqui, vamos descobrir qual que é o valor dessa corrente. Tá? Então, a corrente do circuito em série, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual à tensão da fonte, tá? Dividido pela resistência total do circuito. Tá?
Então, quando você faz... deixa eu apagar aqui, deixa eu criar espaço aqui. Opa, beleza. Quando você faz aqui R1, né, mais R2, porque está ligado em série, né, você vai, num circuito em série é assim que você encontra a resistência total. R1 mais R2. Aí você pode substituir o circuito em cima por um circuito equivalente. Tá? Não que seja o mesmo, mas é o equivalente. Né? O efeito que ia produzir é o mesmo. Tá? Você ia continuar com a sua fonte de tensão e com o seu resistor total aqui. Tá? Então aqui no caso eu tenho 1K, 1000 ohms mais 100. Né? Então eu tenho 24 volts dividido por 1100 ohms. Tá? Que agora de cabeça eu não sei quanto que vai dar. Calculadorinha. Então 24 dividido por 1100, você vai ter uma corrente de 0,0, 218. Vou colocar 218 ampere aqui, tá? Beleza, essa é a minha corrente, né? Posso colocar como notação 21,8 miliampere, tá? Também. Tá? Beleza. Achei a corrente, tá? Se eu quero saber a queda de tensão sobre R1, tudo bem? Já que eu tenho a corrente do circuito, o que é a tensão? A tensão sobre R1. A tensão sobre R1 é a resistência R1 vezes a sua corrente que passa em R1. A corrente que passa em R1 é a mesma corrente de todo o circuito, porque é um circuito em série. Tá? Então aqui a gente consegue encontrar já o valor da tensão. Tá? Então resistência 1000 e a corrente 21,8 vezes 10 elevado a menos 3. Né? Se eu fazer uma brincadeira aqui, fazer 10 elevado a terceira, eu tenho 1000, certo? Então, 1000 é igual a 10 elevado a terceira. Opa, deixa eu apagar aqui. Vou mudar a ordem aqui. Vou colocar já o 21,8. Tá? Beleza. 21,8 vezes 10 elevado a menos 3. Né? 10, então, isso aqui é o 21,8 miliampere. E aí o 1000 aqui eu vou transformar na base 10. 10 elevado a terceira. A gente já viu pela potência de 10 que menos 3 mais 3. Né? Se eu manter a base e fazer a soma, porque é uma multiplicação, vai dar 0, certo? Então tem aqui, deixa eu fazer passo a passo para ficar mais lúcido aqui. Eu posso manter a base, então como é uma multiplicação, eu mantenho a base e somo os expoentes porque é uma multiplicação. Então menos 3 mais 3 é 0 e 10 elevado a 0 é 1. Então a minha tensão R1 ela é igual a 21,8 volts. Tá? Agora é o seguinte, considerando a lei de Kirchhoff das tensões, eu consigo descobrir VR2. Né? Então lá, eu tinha que, se eu considero esse sentido da corrente, né, eu vou ter menos E, certo? Mais VR1 e mais VR2. E a soma de todas as tensões da malha interna é igual a 0. Tá? Eu já tenho E, que é a fonte, 24. Eu já tenho VR1, tá? Então o que eu faço? Eu isolo o VR2. O VR2 eu não mexo, eu vou deixar ele desse lado, tá? E o resto eu vou pegar e mandar lá para o outro lado da igualdade. Eu vou mandar lá para o lado zero.
Então, o menos E vai ficar E. E o mais VR1 vai ficar menos, né? Menos VR1. Tá? Então, usando a lei de Kirchhoff das tensões aí, ela é válida tanto para circuito alternado como contínuo, tá? Você vai ter o quê? VR2 é o quê? 24 menos 21,8 volts, tá? Então, aqui dá 2,2 fazendo aí de cabeça aqui, 24 menos 21,8. É isso aí. 2,2 volts, tá? Então vamos lá, deixa eu dar uma limpada aqui. Beleza. Deixa eu limpar aqui. Eu poderia fazer calculando também, porque a corrente é a mesma, né? Eu poderia fazer com a lei de Ohms. Eu tenho a corrente, tenho a resistência e a tensão, porque a corrente é a mesma sobre R2, tá? Mas eu quis usar a lei de Kirchhoff para fazer essa demonstração, tá? Então, repare o seguinte, tá? Deixa eu apagar aqui, apagar esse R1 também. Perceba o seguinte, aqui ó, eu tenho 1K, né? O que é 1K? 1K é 1000 ohms. 1000 ohms. E a queda de tensão que a gente encontrou foi de 21,8 volts. Aqui eu tenho 100 ohms. Né? 100 ohms ele é... 100 ohms é o quê? É 10 vezes menor, né? 10 vezes menor. Né? 100 ohms aqui. E a queda de tensão sobre esse resistor, ela foi igual a 2,2 volts. Tá? Então, quanto maior o valor da resistência num circuito em série, maior a queda de tensão sobre aquele resistor. Olha só, R1 que valia 1000 ohms, teve uma queda de 21,8 volts, dos 24 volts da fonte. E aqui tinha 100 ohms, teve uma queda de 2,2 volts. Tá? Então, no circuito em série, existe essa relação. Quanto maior a resistência, maior vai ser a queda de tensão sobre aquele elemento. Tudo bem? Tá. Pessoal, tranquilo até aqui? Agora começou a pegar um pouco. Ai, ai. Só a palavra lei de Kirchhoff das tensões já assusta, na verdade, né? Ai, ai. Vamos lá, então. Vamos... Acho que estou chegando no final já. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Beleza. Então vamos lá. Outro detalhe, pessoal, que eu esqueci de falar sobre os resistores, tá? Então o resistor ele só insere quando tem um terminal ligado ao outro, tá? Mas, por exemplo, se eu colocasse mais um resistor aqui, ó, eu já não ia ter, esses resistores já não iam estar mais em série, tá? É só um resistor ligado ao outro, né? Essa situação já tira a condição de estar ligado em série, tá? Do teu circuito. Vamos lá. Pessoal, tem uma coisa muito importante, você vê normalmente em diagrama elétrico, tá? Chamado notação, tá? O que acontece? Muitas vezes, em vez do pessoal fazer um desenho assim, ó, porque muitas vezes o esquema elétrico é grande, né? De ter lá seus resistores, né? Ligado aqui a um terra, vamos supor aqui, ó. Normalmente a maioria dos circuitos são aterrados, tá? Até por questão de segurança.
E o terra sempre normalmente é 0 volts, tá? 0 volts, tudo bem? Em vez do pessoal representar um circuito elétrico dessa forma, né, com a tua fonte, com seus resistores lá, tudo ligado em série bonitinho, muitas vezes para economizar espaço acaba representando por anotação, tá? Então acaba representando lá uma bolinha, tá? Essa bolinha é o nosso E. E aí você tem lá seus resistores, tudo em série. E aqui no final o terra, tá? Esse circuito aqui, tá? É o mesmo circuito aqui do lado, tudo bem? Então esse cara aqui é esse daqui, tá? Só que só mudou a forma de escrever, né? Ah, mas e se caso o meu circuito elétrico eu tivesse a fonte de ponta cabeça, vamos falar assim. Então aqui é uma tensão positiva. No caso de estar aterrado, tá? Então se eu tivesse meu circuito dessa forma, negativo para cima, aqui para baixo, aqui é minha fonte, aqui o terra, tá? O terra tem potencial de 0 volts. E aí você tem seus elementos lá, seus resistores, né? R1, R2, R3, tá? Então acontece nesse caso, para representar da mesma forma, o que vai acontecer? O que vai mudar? Vai mudar o seguinte, o desenho vai ser o mesmo, tá? Você vai ter os 3 resistores lá, vai ter o terra, mas aqui ó, vai ser menos E, porque a parte positiva da fonte está aterrada. Então você está trabalhando somente você está trabalhando com tensão negativa nesse caso, tá? E aí eu ter R1, R2 e R3, tá? Então quando você vê isso, bolinha, tá negativo E, significa que a tua fonte está com positivo aterrado, tá? Ou se tiver positivo, significa que o negativo está aterrado. Então normalmente nas nossas casas, o neutro, se ele não for aterrado no poste ali na entrada da nossa casa, normalmente o transformador tem o neutro aterrado, tá? Aterrado ao 0 volts, até mesmo por questão de seguranças, né? Se caso dê alguma fuga de corrente, né, essa corrente vai utilizar o caminho do terra, que é o caminho com menor resistência, né? Por isso que ele é 0 volts, porque ele tem menor resistência, então a corrente vai querer aquele caminho, acaba sendo uma segurança aí para a nossa residência, tá? Junto com essa ideia de notação, a gente também tem medição de tensão relativa, tá? Relativa ao terra, tá? Então posso ter, por exemplo, se eu medir, colocar um multímetro aqui, ó. Vou colocar um multímetro aqui. Pego uma ponteira, levo lá no 0, tá? E pego a outra ponteira e coloco aqui, eu falo que essa é uma tensão relativa ao terra, né? Eu vou ter VA, tá? Vou chamar aqui de VA, tá? Uma tensão relativa ao terra. Aqui vou chamar de VA. E a mesma coisa, se eu pego essa ponteira, a ponteira de cima, meço lá em relação ao terra, medir aqui, ó, eu vou ter uma tensão diferente, tá? Também em relação ao terra, né? Uma tensão no ponto B. Essa tensão em relação ao terra é a tensão desse ponto em relação ao terra, e VA é a tensão desse ponto em relação ao terra. E aqui no meio é o VAB, tá? Que no caso aqui VAB seria igual ao VR1 nesse exemplo. A tensão sobre o resistor 1, tá? Então a formulinha do VAB é o seguinte, né? Eu tenho VA menos VB.
quando eu faço uma edição em relação ao terra. Tá? Então, se você tiver duas informações, você consegue encontrar a terceira. Tá? Então, vamos pegar o nosso circuitinho lá. Era 1100, né? Continuar com o mesmo exemplo. R1. Eu tinha aqui 1000 ohms. E aqui eu tinha 100 ohms. E eu tinha que a queda de tensão aqui sobre esse cara, né? A flechinha que sempre indica o sentido, era 21,8 volts. Tudo bem? E beleza. E aqui eu não tinha SR3, né? Ok. Beleza. Então, se eu pegasse um multímetro aqui, né? Pegasse um multímetro, fosse ler, colocasse uma ponteira lá no zero e outra ponteira aqui, qual seria a tensão que eu ia ler em VB? Né? Então, vamos lá. Né? Eu já tenho a queda de tensão sobre esse resistor. Então, o meu VAB, né? Ele é igual ao VR1. Tudo bem? Então, o meu VAB aqui, eu já tenho. Meu VAB é igual a 21,8 volts. Tudo bem? O meu VA é fácil. Né? Quem é o VA? O VA é se eu pegar... No caso, eu estou pegando desse ponto em relação a esse. Né? Deixa eu pegar uma borracha menor aqui. Pam, pam, pam. Beleza. Se eu pegar aqui, ó, colocar a ponteira aqui, vou ter a minha tensão no ponto A, né? Chamar aqui ponto A, é o VA. Então o VA tá fácil. Por quê? Se uma ponteira está aqui embaixo e a outra ponteira está aqui em cima, e entre esses dois pontos eu tenho quem? Né? Eu tenho minha fonte. Minha fonte lá no exemplo, eu tinha E igual a 24 volts, né, no exemplo. Como esse lado está aterrado, aqui, esse lado tem que ser zero. Se um lado é zero, o VA é igual a E. Tá? Um lado está aterrado sempre é 0 volts. Então, VA é igual a E, igual a 24. Então, se eu pegar a formulinha lá, VAB igual a VA menos VB, eu já tenho todos os elementos para achar VB. Né? Então, tem aqui VAB, 21,8. Tenho VA, que é 24. Só falta achar B, então eu só vou isolar aqui. Né? Então, aqui fica VAB. Deixa eu isolar. Tá bom. Calma aí. Não sei como que fica mais fácil aqui. Vamos fazer assim. VAB está somando, está positivo, passa para o outro lado subtraindo. Menos VA, tá? É igual a menos VB. Tá? Se eu multiplicar tudo isso daqui por menos 1, tá? Eu tenho que multiplicar os dois lados da igualdade. Tá? Então, aqui o que ia acontecer? Eu ia obter VB, e aí você ia ficar com VA positivo, menos VAB. Tá? E inverter o sinal, se multiplicasse tudo por menos 1. Ou aqui considerar que está multiplicando menos 1 vezes VB, esse cara está multiplicando, passa dividindo, não acontece o mesmo efeito. Tá? Opa! Beleza. Beleza. Ok.
só substituir agora, né? VB vai ser igual a 24 menos 21,8, que é igual aos 2,2 volts. Tá? Bom, é isso aí. Pessoal, é pesado, né? Bastante conteúdo, né? Beleza, pessoal. Então, por hoje era só isso, tá? Era só isso. A gente viu resistor em série, né? Vimos resistor em série. Opa, tá bonito aqui, hein? Não tem borracha. Tá, vimos resistor em série, vimos circuito em série, né? Circuito em série. Vimos lei de Kirchhoff das tensões, como que é a relação dentro de um circuito em série, a questão da queda das tensões, tá? Vimos a questão da notação. E também a medição relativa, né? Quando a gente mede em relação, questão de medição em relação ao 0 volts, né? Em relação ao terra aqui. Tá? E é bastante conteúdo. Ai. Beleza, pessoal. Deixa eu ver uns exercícios aqui para fechar a aula aqui. Vamos lá. Calma aí. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou pegar umas coisas meio light, né? Vamos lá. Para cada placa da Fergoa 5,87. Deixa eu ver. Não, 5,87. Não. 5,86. Legal. Beleza, eu acho que o 2 é legal. Deixa eu ver, 5,86. Acho que o exercício 2 é legal. Tá? Deixa eu escrevendo aqui, o 2 é legal. Para cada placa de circuito, para o circuito da figura 5,88. Deixa eu ver o que é o 5,88. Tá, o 5,88 é só esse circuitinho aqui, vai também. Problema 4. 2, 4. Deixa eu ver aqui mais. Aqui temos circuito em série. Configura. Construindo valores para descobrir a resistência total, cálculo de corrente, tensão de cada elemento, potência. O resistor de 18 ohms. Exercício 8. Vamos ver o que é o 8. O 8 é o 5,92. Caramba, saiu aqui.
5.92 só esse circuito. Também vai. Um circuitinho só, de boa. Então eu tô pegando um exercício de cada elemento que eu falei aqui hoje, pessoal. Vamos lá, circuito em série já foi. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Fontes de tensão em série, 18, 5.102. Beleza. Pode ser. Beleza, com 5.102. 18. Beleza, já peguei. Negócio falta notação, né? Distribuição de potência em circuito. Lei de Kirchhoff, 21, 5.101. O quê? Não, 5.105. Tá. Vamos ver 5.106. Eu acho que eu vou pegar 22. Parece que é mais de boa. Vou pegar 22. Beleza. Pegamos lei de Kirchhoff. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá. Divisor de tensão não. Notação 35, 5.118. 36, 5.119. 37, 5.120. Pegar 37. Deixa eu anotar aqui por enquanto, depois eu levo lá para cima. 37. Só falta mais um exercício. Acho que cobrimos tudo, né? Eu acho que é só, tá bom. Só isso. Mas eu busquei aqui pegar um de cada tema, né? Para dar uma treinada em cada um dos temas que foi tratado hoje sobre circuitos em série, tá? Esse era o objetivo meu aqui no caso. Aí no caso, vamos lá, 37, né? Então, pessoal, 2, 4, 8, 18, 22, 37, tá? Estou abordando aí todo o conteúdo que foi passado hoje na sala, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar, mas também vocês podem utilizar a ferramenta do Tinkercad, tá? Que é bem legal aqui. Se tiver dúvida, você pega lá os valores, monta o circuitinho, tá? É só fazer um cadastro. O cadastro é gratuito, tá? É um site gratuito. E aí tem os elementos, você vai, arrasta, coloca os valores que você quer, monta o circuitinho. Você pode ligar aqui, ó, o multímetro na função de resistência e verificar como que aquele circuito vai funcionar se você ligar naquele ponto, tá? Você pode medir a tensão também, tá? Então dá para brincar bastante aí, tudo bem? Pessoal, a aula de hoje é só isso, tá? No caso, até o final não vai ter mais essas atividades que eu passei na quinta-feira passada e retrasada, tá? Agora só vai ser, como fala?
Só vai ser a lista de exercício mesmo, tá? E ainda não criei, mas depois que terminar a gravação dessa aula, vou postar ela lá no Moodle, tá? E deixar ela disponível para vocês lá, caso tenham alguma dúvida, para vocês consultarem mais tarde aí, tá? Deixa eu parar a gravação aqui.